Olá, meus alunos, aqui é a professora Regiane de História e hoje eu trouxe para vocês um conteúdo novo, que é a Primeira Guerra Mundial. Enquanto nós estávamos tendo aulas presenciais, nós vimos boa parte do imperialismo e questões raciais, né, em sala de aula. Aí no centro de mídias as aulas deram uma reforçada no conteúdo que nós havíamos assistido, né? Mas a Primeira Guerra Mundial é conteúdo novo. Então, por isso a minha preocupação de fazer uma aula, eu trouxe aqui alguns slides, eu vou tentar explicar o conteúdo, né? Espero que eu consiga ser clara, para que vocês entendam um pouquinho, né, sobre como que foi esse conflito, e é um conteúdo super importante, principalmente para a gente entender muitas questões contemporâneas e atuais que fazem parte do nosso dia a dia hoje. Eu dividi esse conteúdo em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, né? Quais foram as causas que levaram os países a uma guerra mundial. E na segunda parte, que eu vou fazer posteriormente, a gente vai falar um pouquinho como que foi esse conflito e nós vamos também falar como que ela terminou, tudo bem? Lembrando que Primeira Guerra Mundial, esse nome, né, nessa época não se falava Primeira Guerra Mundial, chamava-se de Grande Guerra. A Primeira Guerra Mundial ela passou a se chamar Primeira Guerra Mundial após a Segunda Guerra Mundial. Então, a princípio, ela era conhecida como Grande Guerra. A gente tem aí a foto do Otto von Bismarck, que foi um governante da Alemanha, e ele meio que já, né, previu o que poderia acontecer. E ele disse assim nessa frase: uma grande guerra surgirá de alguma maldita tolice nos Balcãs, que era uma região assim muito tensa, com muitos conflitos, né? E até o final da aula vocês vão entender direitinho o que ele quis dizer com essa frase. Nós temos um período que vai de 1871 a 1914, que é um período que as elites europeias, né, eles terminaram o século XIX, início do século XX, uma grande euforia devido, né, às consequências da segunda revolução industrial, que trouxe ali, né, muitos frutos, né, desenvolvimento na tecnologia, na cultura, na ciência, né, e transformou a vida dos europeus com algumas invenções que são importantíssimas, né. E esse período de Belle Époque, ele também foi o responsável, né, ele acabou sendo responsável pelo surgimento da Primeira Guerra Mundial, justamente por conta dessas inovações tecnológicas, de tecnologia, enfim, né. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar no próximo slide algumas invenções que ocorreram na Belle Époque. Então, na Belle Époque, nós tivemos invenções que mudaram, né, a vida das pessoas e que fazem parte da nossa vida até hoje. Então, foi nesse período, por exemplo, que foi inventado o telefone, né? Você consegue ver sua vida sem o telefone? Com o uso, né, de celulares, enfim, né? Com toda a tecnologia, o avanço tecnológico que teve esse invento. Aí a gente também tem os bondinhos elétricos, que foi uma nova maneira, né, de fazer com que as pessoas se locomovessem, né, de um lugar para o outro. E ainda mais a gente tem que falar o seguinte, né, bondinho elétrico, tem duas invenções aí também, né, a eletricidade. A eletricidade ela vai mudar muito a vida das pessoas, né. Imagine vocês que depois do invento da eletricidade, né, veio os eletrodomésticos e a vida das pessoas passaram a mudar e ter mais conforto. A energia, a luz dentro de casa, né? Antigamente as casas eram iluminadas com velas, com lamparinas, né? As ruas também. Então a energia, bom, quando acaba a força na sua casa, dá para você entender como que ela faz falta, né? Então a revolução que isso trouxe no dia a dia das pessoas. A gente tem também o advento do cinema, da fotografia, né, dos filmes, enfim.
uma maneira de poder retratar o dia a dia das pessoas. Também foi uma invenção que mudou muito a cultura, né? Hoje em dia, você consegue imaginar a sua vida sem ver um filminho, né? Muito bacana essa invenção do cinema que foi durante esse período da Belle Époque. A gente tem também a invenção do telégrafo sem fio, então você poderia levar isso daí para qualquer lugar e passar informações, e também foi utilizado, muito utilizado na Primeira Guerra Mundial. Temos aí a invenção do avião, e aí a gente tem o 14 bis, em que uma figura brasileira foi importantíssima, que foi o Santos Dumont, né? E o Santos Dumont, assim, ele teve uma tristeza muito grande, né? Porque ele viu o seu invento, né, ser utilizado durante a Primeira Guerra Mundial. Mas hoje em dia o avião, ele é extremamente importantíssimo, né, para locomover as pessoas ao redor do mundo. E temos também aí o gramofone, né? É uma invenção. Imaginem vocês que as pessoas antes dele, para ouvir música, precisava ter um piano, alguém que tocasse algum instrumento, né? Pessoas que cantassem, né? Então não era a qualquer momento que você poderia ouvir uma música de qualidade. E aí com essa invenção as pessoas puderam então usufruir aí da música, né? De levar essa invenção para casa e poder se esbaldar aí ouvindo canções, né? Então essas são as invenções da Belle Époque, que também acabaram repercutindo muito, né? Uma tecnologia que acabou repercutindo muito na Primeira Guerra Mundial, principalmente quando diz respeito a invenções bélicas, né, de guerra. E para a gente poder entender um pouquinho, né, eu dividi aqui em 3 causas, as causas principais da Primeira Guerra Mundial: a corrida armamentista, a formação de aliança e as rivalidades imperialistas. Então agora a gente vai ver cada uma delas. Bom, então entre 1871 e 1914, que foi esse período da Belle Époque, também foi conhecido como o período da paz armada, né? Foi um período em que não ocorreu nenhum conflito que envolvesse diretamente as potências europeias, mas isso não impediu os governos de se lançarem em uma corrida armamentista. Porque o intuito era se equipar com os novos armamentos envolvidos, né, em cada país, o que foi conhecido como tecnologia da morte. E essas armas, né, elas foram testadas, né, em terras como a Ásia, na África, e o que ajudou a submeter essas populações locais ao domínio de estados como a Grã-Bretanha e a França. Países que, como vimos anteriormente, né, no conteúdo anterior, foram os 2 países que mais tiveram, né, impérios coloniais, né, pelo mundo. E essa corrida armamentista, né, ela foi um fator importante na construção da Primeira Guerra Mundial. E ela ocorreu principalmente entre 2 países, que era a Grã-Bretanha e a Alemanha. Quem a gente vê aí nessa foto é o alemão Guilherme II, né? Ele chegou ao poder em 1888 e ele tinha como objetivo rivalizar com a supremacia naval britânica. Para a gente poder entender o que acontecia na Alemanha na época, vamos voltar um pouquinho para o conteúdo que vocês viram no ano passado, que é sobre a unificação da Alemanha e da Itália. A Alemanha e a Itália, elas tiveram uma unificação muito tardia, né? Antigamente, a gente quando fala de Alemanha e Itália, parece que são países muito antigos, que existiram desde sempre, né? Mas eles são mais novos do que o Brasil, por exemplo. O que nós conhecíamos antes, né, da segunda metade do século XIX, eram reinos, né? Com nobres que governavam, né, reinos assim separados e que viviam num território próximo, que tinham culturas e línguas parecidas, porém não formavam o país Itália, não formava ainda o país Alemanha. Eles se unificaram e aí a partir da segunda metade do século XIX é que a gente vai ter efetivamente, né, a Alemanha e a Itália como país.
E o que aconteceu é que com a unificação tardia desses países, né, que foi realizada aí na segunda metade do século XIX, eles acabaram saindo atrasados na corrida imperialista, né? E aí eles passaram a controlar territórios que eram menos extensos e também menos ricos. E ambos os países estavam decididos a alcançar os seus rivais, né? E para isso era fundamental dispor de um equipamento bélico mais moderno. Aqui a gente tem um mapa, o mapa chama Imperialismo Europeu no final do século XIX, e a gente consegue ver ali só nesse trecho que é destacado aí dentro do mapa, que a gente está vendo a África, a Ásia e a Oceania. De rosa a gente vê a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, e a gente consegue perceber nesses pontos rosas aí no mapa os locais onde a gente tem aí colônias inglesas, né? E a gente consegue perceber, né, ainda nessa época era dito assim, tinha uma frase que dizia que a Grã-Bretanha era o império onde o sol nunca se põe. Porque em qualquer momento, né, nas 24 horas do dia, em algum lugar o sol iria estar batendo dentro do império, porque acabava, né, se espalhando aí pelos 4 cantos do mundo, né? A Alemanha, né, ela já como saiu tardiamente, né, você pode ver aí que é onde está esse amarelo mais clarinho, é onde a gente vê colônias alemães. Então a gente tem Camarões, um pequeno trecho, África do Sudoeste alemã, né? E depois ali também a África Oriental alemã. Procurem aí que vocês vão conseguir achar na África, tá? Então o que a gente percebe assim, né? Como ela saiu tardiamente, ela conseguiu poucos territórios, né? E qual que era a intenção então da Alemanha? Conseguir tomar esses territórios porque ela precisava, né, de matéria-prima, de mercado consumidor para suas mercadorias. Por quê? Porque no início do século, né, a economia mundial ela deixou de ser um sistema que girava em torno da Grã-Bretanha. Porque a Grã-Bretanha ela sempre saiu na frente com relação à economia, às manufaturas, né, aos mercados consumidores. Então ela sempre produziu muita manufatura e ela, como também tinha, né, um vasto império aí nos 4 cantos do mundo, ela tinha também muitos recursos de onde tirar matéria-prima para suas indústrias e também tinha um mercado consumidor muito abrangente. Então ela sempre esteve à frente de todos os países do mundo com relação a isso. Acontece que a Alemanha ela estava começando a disputar agressivamente os mercados consumidores. Por quê? Porque ela passa a se industrializar. E embora a industrialização da Alemanha tenha sido mais recente, a tecnologia que ela utilizava era mais avançada do que a tecnologia britânica. Então ela passou as manufaturas britânicas. Então ela passou a partir desse momento a fazer concorrência com a Inglaterra, que até então, né, ela nunca havia tido. Mas o que acontece, né? A Inglaterra ainda assim, ela não tinha ficado preocupada com relação a isso, porque independente de qualquer coisa, embora a industrialização e a tecnologia da Alemanha fosse mais avançada e os seus produtos fossem de maior qualidade, a Inglaterra, ela tinha um império muito grande. Então, ela tinha mercado consumidor para suas mercadorias e isso estava garantido para ela, tá? Porém, a Alemanha começa a ser uma pedra no sapato da Inglaterra a partir do momento que ela tem uma potência naval, ela começa a construir uma esquadra naval poderosíssima, mais poderosa do que a esquadra naval inglesa. Por quê?
Porque a Inglaterra, ela sempre foi conhecida como a rainha dos mares, né? Então, ela conseguia se estabelecer com um império tão grande porque ela conseguia proteger esse império, porque ninguém se metia a besta de lutar contra a Inglaterra nos mares, porque ninguém podia com a frota naval bélica da Inglaterra até então. Só que a partir do momento que a Alemanha, ela, embora com uma frota menor, mas com navios melhores do que a Inglaterra, ela passa a ser uma ameaça para a Inglaterra. E sabendo que a Alemanha, por ter se unificado tardiamente, saiu na corrida armamentista de maneira atrasada, né? Estava muito interessada em conseguir impérios, né? Conseguir territórios, né, para conseguir matéria-prima e mercado consumidor. Isso daí começou a assustar a Inglaterra. E a Inglaterra começa a perceber que ela precisa fazer alguma coisa para não sucumbir à Alemanha. Então, a partir daí, né, o Império Alemão ele acaba deixando de ser um concorrente para se tornar uma ameaça, né? Toda a estratégia britânica ela se baseava no domínio dos mares, como eu disse, né? Ela era a rainha dos mares, né? E a frota alemã, embora bem menor que a britânica, ela reunia embarcações e armamentos mais modernos e tecnologias mais avançadas. Então começou que a Inglaterra e a Alemanha começaram a se estranhar a partir daí. Então isso foi um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Bom, e aqui também a gente vai ter uma outra causa, né, que levou à Primeira Guerra Mundial, que foram as políticas de aliança. Nós temos aí, né, duas alianças formadas, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né? A Tríplice Aliança ela era formada pela Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália, que também eram conhecidos como impérios centrais. E temos aí a Tríplice Entente, né, que era formada pela Rússia, pela França e pela Grã-Bretanha. E esses blocos acabaram se tornando uma bomba relógio, porque qualquer tensão, né, entre esses países ia envolver o outro. Nesse mapa aqui a gente consegue enxergar os países e suas alianças, né? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, esse território, né, pintado em marrom, diz respeito à Tríplice Aliança, né, que é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. O verde mais vivo aí, né, o Reino Unido, a França e a Rússia, que faz parte da Tríplice Entente. Esse território aqui que vocês estão vendo, que está pintado de verde claro, né, é a Sérvia e Montenegro, que eram territórios, né, aliados da Rússia, né? Já vou explicar por que isso acontecia. Bom, vamos entender um pouquinho, então, como que se formou essas alianças, né? Vamos começar aqui pela Tríplice Aliança, que acabou se formando em 1882 e que envolvia a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, né? A aliança entre a Alemanha e a Áustria-Hungria se explicava pela necessidade de manter o equilíbrio interno do novo Império Alemão. E a aproximação da Alemanha com a Itália, ela estava indiretamente ligada àquilo que nós já havíamos conversado anteriormente, né? A unificação territorial tardia dos italianos e dos alemães, né? E o atraso destes, né, na corrida imperialista. Esse acordo ele acabou sendo renovado, né, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, quando começou o conflito, mas a Itália, nesse momento, ela permaneceu neutra no início da guerra. Agora a gente vai entender um pouquinho a Tríplice Entente, né, como ela se formou. A Tríplice Entente, ela envolve, né, a Inglaterra, a França e a Rússia, né, e foi montada entre os anos de 1893 e 1907.
Primeiro houve um acordo franco-russo em 1893, né? 1893, desculpa. Depois teve a chamada Entente Cordiale, né? Que é o entendimento cordial, em 1904, entre a França e a Inglaterra. E por último, houve a aproximação anglo-russa em 1907. A participação da França, né, num bloco antigermânico, ela pode ser explicada pela derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana em 1870, né, e a perca dos territórios da Alsácia e Lorena para a Alemanha, né. A França ela perdeu a guerra e ela acabou tendo que dar, né, em troca esses dois territórios, a Alsácia e Lorena, que eram territórios importantíssimos, porque eram ricos em carvão e ferro. E isso fez com que criasse um certo revanchismo da França contra a Alemanha, né? Eles engoliram muito ter perdido a guerra e principalmente ter perdido esses territórios aí que eram importantíssimos para a economia francesa. Já a presença da Rússia veio como contrapeso no envolvimento da Áustria-Hungria, né, que era então aliada da Alemanha, nos Balcãs, né, uma região que era de interesse do Império Russo. Então, qual que era a região dos Balcãs? Essa região aí onde vocês estão vendo Montenegro, Sérvia, Romênia, Bulgária, Albânia, a Grécia, era um território que tanto o Império Austro-Húngaro estava de olho, pois queria anexar esses territórios ao seu império, e a Rússia, ela tinha a intenção, porque a Rússia ela também veio, né, também se industrializar tardiamente, estava nos primórdios da industrialização, mas ela necessitava transportar suas mercadorias, né, principalmente para o mar Mediterrâneo, onde era feito comércio. Então, para ela trazer as mercadorias da Rússia até o mar Mediterrâneo, ela precisava passar por esses territórios que fazem parte dos Balcãs, né? Então, ela tinha interesses econômicos na região. E o governo russo, ele alegava ser o protetor de todos os povos eslavos, né? Ele via com hostilidade a presença austríaca na região. Então, ele se via aí como protetor dos povos eslavos, né? E também tinha uma aliança aí com Montenegro e a Sérvia. E aí a gente vai ter a consequência de tudo isso, que são, né, os conflitos imperialistas. Então a gente só vai retomar algumas coisas que a gente já até conversou anteriormente, né? Então a Grã-Bretanha ela foi perdendo a supremacia econômica mundial para o rápido crescimento da Alemanha, o que originou uma intensa rivalidade anglo-germânica. A França, por sua vez, nutria um sentimento de revanche por ter perdido as ricas regiões da Alsácia e da Lorena para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana em 1870. E as disputas, né, entre esses três países por colônias na África também acabaram gerando fortes tensões, né? Então, é aí mais um motivo que são os conflitos imperialistas. Aqui nessa foto, a gente tem aí essa região que eu comentei com vocês da França, né? A Alsácia e Lorena, que pertencia à França até 1870, e depois com a guerra ela acaba perdendo esses territórios aí, que é uma região muito rica em carvão e ferro, para a Alemanha. E aí é um motivo da França estar bem chateada aí com a Alemanha, né, querendo uma revanche aí na guerra. Bom, então diante de tudo isso que a gente viu, né, a gente começa a perceber que a Europa ela se torna um barril de pólvora, porque vocês viram, né, que entre essas alianças e todos esses problemas, né, eles só estavam esperando alguma coisa acontecer, alguma faísquinha para explodir esse barril. E o motivo imediato que levou à Primeira Guerra Mundial foram as crises nacionais na Península Balcânica, né? A região que era um foco de tensões porque envolvia interesses de três impérios. O turco-otomano, que era o império que dominava essa região por muito tempo, né? Mas ele foi enfraquecendo aí no início do século XIX. O Império Russo e o Império Austro-Húngaro, né? O Império Russo,
que tinha interesse nessa região e se dizia protetor dos povos eslavos. O Império Austro-Húngaro que queria anexar esses territórios, né? Tirar lá do Império Turco-Otomano, né? E anexar esses territórios ao seu império, tornando então o Império Austro-Húngaro ainda maior. Só para a gente entender melhor o que estava acontecendo aqui. Então vamos retomar, né? Essa parte aqui, ó, onde vocês estão vendo, tá vendo essa limitação aqui, esse contorno em vermelho, né? Ele tá ali limitando ao que pertencia ali na época ao Império Austro-Húngaro, né? Então a gente vê ali a Áustria, a Hungria, a Romênia, né? A Bósnia e Herzegovina, a Croácia, né? Enfim, vários países que faziam parte dessa época do Império Austro-Húngaro. E a gente, né, vê aqui ali, ó, Sérvia e Montenegro, Bulgária, Albânia, Grécia, vocês estão vendo ali? Então essa dali era a região dos Balcãs, tá? Então vamos entender um pouquinho o que é que estava acontecendo nesse território de novo, para vocês poderem entender essa crise aí, tá? Um dos principais focos de atrito entre essas potências europeias era essa península balcânica aí. Porque aí se chocavam, né, o nacionalismo da Sérvia, que era apoiada pela Rússia, e o expansionismo da Áustria, que era aliada à Alemanha. E em 1908, a Áustria ela acabou anexando a Bósnia-Herzegovina, né, contrariando os interesses da Sérvia, que pretendia incorporar naquelas regiões habitadas, todas por povos eslavos, ela queria criar a Grande Sérvia, né? Um império conhecido como a Grande Sérvia, com todos essas regiões, esses países aí que vinham de uma mesma cultura, de uma mesma língua, e formar essa Grande Sérvia, né? E aí houve ali movimentos nacionalistas sérvios que passaram a reagir violentamente contra essa anexão austríaca à Bósnia e Herzegovina. Elas não queriam a influência do Império Austro-Húngaro ali. E tendo, como eu disse para vocês, como apoio à Rússia, né? A Rússia, ela se dizia proteger. Então, qualquer investida do Império Austro-Húngaro nessas regiões, a Rússia ia se intrometer para poder defender. Então, vocês estão percebendo a tensão que tem nesse local? Mas aí houve um incidente, né? Vamos ver o que foi esse incidente? Bom, e aí a gente falou, né, sobre o barril de pólvora e faltava só uma faísquinha, né, para que pudesse eclodir a Primeira Guerra Mundial, e o estopim da Primeira Guerra Mundial aconteceu com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era herdeiro do trono austro-húngaro, né? E ele acabou sendo morto, ele e a sua esposa, na cidade de Sarajevo, na Bósnia, no dia 28 de julho de 1914. Então, os sérvios, né, que eram de origem eslava, acharam que o atentado ele seria útil para a causa, né? Eles queriam a anexação do Estado sérvio, dos territórios dos Balcãs, a Croácia, a Eslovênia, a Bósnia, né? Então eles acharam que esse assassinato iria ajudá-los, né? Esse atentado iria ajudá-los nisso, porém, né, aconteceu ao contrário. Quem matou o Francisco Ferdinando, né, foi o Gravilo Príncipe, esse moço que está aí nessa foto, né? Ele era ligado a uma organização conhecida como a Mão Negra. Então, esse grupo, a Mão Negra, né, era um grupo formado por bósnios, né, de etnia sérvia, e eles sonhavam com a criação de uma grande Iugoslávia, né, a Grande Sérvia. E, para isso, eles queriam unir todos os povos eslavos do leste europeu para formar, então, a Grande Iugoslávia, né, ou a Grande Sérvia.
O Gravilo Príncipe foi ele que puxou o gatilho da Primeira Guerra Mundial, né? E os tiros da sua pistola derrubaram o arquiduque austríaco e a sua esposa quando passavam pelas ruas de Sarajevo no carro oficial. E aí, né, o Gravilo Príncipe, então, ele acabou aí acendendo o barril de pólvora da primeira. Ou então a gente vê aí que após, né, o atentado do Gravilo Príncipe, né, contra o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, a gente tem aí o início da Primeira Guerra Mundial. E o que foi que aconteceu, né? O Império Austro-Húngaro, ele queria entrar na Sérvia, né, porque o atentado aconteceu dentro do Império Austro-Húngaro, tá? Porém, o Império Austro-Húngaro acusava que a Sérvia, né, que pessoas dentro da Sérvia que estavam por trás desse atentado, coisa que é verdade mesmo, né? A gente sabe que a Mão Negra, ela era oriunda da Sérvia e ela queria entrar dentro do território sérvio para fazer investigações. E a Sérvia não deixou isso acontecer. Então, a partir do momento que a Sérvia não autorizou a entrada, né, de investigadores do Império Austro-Húngaro para poder, né, investigar, né, quem estava por trás da morte do príncipe, eles acabaram então declarando guerra contra a Sérvia, né? E aí o que eles acharam que deveria ser até uma guerra punitiva, localizada, né, só ali acabou se alastrando por toda a Europa e também pelo resto do mundo, né? Porque a monarquia alemã era aliada dos austríacos e ela acabou entrando na guerra. E aí ela arrastou consigo o Império Turco-Otomano, que era aliada de Berlim, a Sérvia, que por sua vez era aliada da Rússia, que era aliada da França, que era aliada da Inglaterra, e aí então o sistema de alianças ela acaba entrando em ação e quando a gente viu estava todo mundo no meio da guerra, né? Então assim começa então a Primeira Guerra Mundial e nós vamos ver na próxima aula, né, a segunda parte disso, né? A gente viu como que começou, quando as causas, né, e o motivo que iniciou aí, né, a Primeira Guerra Mundial. E na segunda parte, né, na próxima aula que eu for gravar, a gente vai falar então como que ocorreu essa Primeira Guerra Mundial, né, quais foram as fases da Primeira Guerra Mundial e como ela terminou, tudo bem? Eu espero que tenha ajudado, que vocês tenham entendido. É importantíssimo que vocês assistam nesse vídeo para vocês poderem então responder as questões da atividade, tá bom? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula virtual.